Hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, ó, do Stefan Zweig, Maria Antonieta, o retrato de uma mulher comum. Bom, este vídeo eu vou dividir ele, na verdade, em 3 partes, tá bom? Primeiro eu vou começar falando um pouquinho do autor, depois eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa e aí, por fim, a gente entra neste livro, tá? A gente tem que fazer por etapas aqui para ficar talvez um pouquinho mais fácil de compreender. Então, bora lá. Parte 1, sobre o autor. Stefan Zweig, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1942. Ele se suicidou junto com a sua esposa aqui no Brasil, tá? Ele era austríaco, tá? E ele tinha uma forte ligação com Freud. Então vocês vão perceber que ao longo das histórias, né? Histórias não, né? Aqui no caso é uma biografia. Mas os outros livros, inclusive deles, ele traz bastante sobre a psicanálise, tá? Inclusive até este livro aqui da Maria Antonieta, ele traz bastante o estudo psicológico da Maria Antonieta, através da psicanálise de Freud. Inclusive até o próprio Freud já elogiou Stefan Zweig a respeito desta obra, que foi uma das mais famosas dele, inclusive, sobre Maria Antonieta. O Stefan Zweig, ele era judeu, e ele viveu durante este período da Guerra Mundial, tá bom? E aí, por conta disso, ele acabou se mudando para a Inglaterra, ele se casou lá e depois ele acabou vindo para o Brasil. Tá bom? E, inclusive, ele escreveu um livro aqui no Brasil intitulado de Brasil, o País do Futuro. E na sua carta de despedida, quando ele se suicidou lá em 42, ele inclusive fala bastante do Brasil, né? Que foi uma terra que ele gostou muito. Até vou ver aqui se eu acho essa carta de despedida que ele deixou. Ó, vou ler um pouquinho aqui da carta de despedida do Stefan Zweig, quando ele se suicidou. Antes de deixar a vida, de livre vontade e juízo perfeito, uma última obrigação se me impõe: agradecer do mais íntimo a este maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a mim e a minha obra tão boa e hospitaleira guarida. A cada dia fui aprendendo a amar mais e mais este país, e em nenhum outro lugar me poderia ter reconstruído por completo a minha vida, justo quando o mundo de minha própria língua se acabou para mim, e meu lar espiritual, a Europa, se auto-aniquila. Mas depois dos 60 anos, precisa-se de forças descomunais para começar tudo de novo. E a minha se exauriram nestes longos anos de errância sem pátria. Assim, achei melhor encerrar, no devido tempo e de cabeça erguida, uma vida que sempre teve no trabalho intelectual a mais pura alegria, e na liberdade pessoal o bem mais precioso sobre a terra. Saúdo a todos os meus amigos, que ainda possam ver a aurora após a longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me embora antes. Pesado, né? Essa foi a carta que ele deixou de despedida, né? Ele sofreu muito, né, durante este período, ele teve que fugir ali, ele teve obras destruídas, inclusive, né, porque ele era contra, obviamente, o fascismo, e ele teve ali várias obras queimadas em praças públicas durante o nazismo, tá? E falando agora um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela teve início ali na queda da Bastilha em 1789 e terminou em 1799. Ela foi uma revolução popular que envolveu tanto a burguesia, o clero e a nobreza. Tá? Esta revolução ela iniciou devido ali ao povo, né, a sua falta de mediação, as más condições que a população vivia, tá? Teve ali um grande inverno, muita gente passou fome, tá, durante todo este período, então, assim, foi bem turbulento, foi uma das revoluções mais sangrentas da história, né, foi ali onde teve a invenção, inclusive, da guilhotina, para que as mortes fossem mais rápidas, inclusive, tá, e ela foi marcada muito pelas ideias iluministas, né, igualdade, fraternidade e liberdade. Ali travou-se uma guerra entre monarquia e república, né, contra esse absolutismo que a monarquia exercia, né, o poder ali que o povo gostaria de ter, né, foi acionada ali a Assembleia Geral, onde existiam ali os 3 poderes, né, o clero, a nobreza e o povo, tá? Então, ali deu-se início à Revolução Francesa,
né, desde 1789 até 1799. Ela passou por 3 fases. Primeira fase, que a gente vai falar aqui um pouquinho no livro, que é a da monarquia, né, que a gente vai acompanhar aqui Maria Antonieta. Depois a gente teve a fase do terror, com Robespierre, e depois a gente encerra ali com Napoleão. Bom, isso é só um apanhado geral, tá? Não vou aprofundar um pouquinho muito nessa parte da Revolução Francesa, mas só pra gente ter uma situação um pouquinho mais fácil. E terceiro ponto, falando sobre o livro, né, de Maria Antonieta, O Retrato de uma Mulher Comum. Inclusive até virou diferente, né, do que são os livros, né, de biografias ou até os livros de histórias que são marcados ali por trazer uma abordagem um pouco mais fria, né, dos detalhes, dos fatos. Aqui a gente vai falar sobre a Maria Antonieta e as perspectivas psicológicas dela. Então esse é o fato, né, do retrato da mulher comum. Ele traz um pouco de humanização a Maria Antonieta. Inclusive vários fatos ali que a gente ainda não tem provas, algumas coisas nesse sentido. O próprio Stefan Zweig ele vai trazer aqui a análise sobre o comportamento e o que condiz e não condiz com Maria Antonieta. O livro ele vai começar, né, já ali com Maria Teresa, já negociando ali com Luís XV sobre o casamento da filha, né, para unir a Áustria com a França, né, a família da Áustria com a família da França. E a gente já começa com Maria Antonieta ali com seus 13 anos de idade. Ela se casa aos 14 anos de idade com o Delfim da França, o neto do Luís XV, né, futuro Luís XVI, aos 14 anos de idade, bem novinha, quando ela se casa, e ela já assume ali o papel de Delfina. Maria Antonieta, ela era uma pessoa muito impulsiva das vontades, dos desejos, era isso que ela queria, era isso que ela só gostava de fazer, estava muito voltada para dentro de si mesma. A sua mãe, né, uma pessoa muito visionária, eu chamaria Maria Teresa. Ela sempre falava, né, para Maria Antonieta ter foco, para Maria Antonieta estudar, para ela ler um livro, para ela se dedicar, tá? Para ela assumir este papel como rainha. E isso não entrava na cabeça dela. Ela era uma pessoa tida, né, sempre descrita como uma pessoa muito bonita, e ela ditava a moda, ela gostou dessa situação ali de ditar moda, de se impor nesse quesito, de festas, de diversões, de roupas, de vestidos, sapatos, cabelos, né? Inclusive, né, tem o Leonard, que é o cabeleireiro, né? Aqueles penteados gigantes, altos, sempre muito estruturado e tal. Então, assim, ela ficou muito famosa nesse sentido. E ela acabou causando muitas dívidas, inclusive para a monarquia. Ela gastava muito, ela não tinha noção nenhuma do consumo que ela tinha. E o rei, né, o Luís XVI, né, após ele ter assumido, ele também não tinha controle nenhum sobre ela. Ele era um cara muito indeciso, ele era um cara muito apático. Ele tornava-se muito difícil ali essa relação que estava na monarquia. Ela da noite e ele do dia, né? Ele era um cara que dormia cedo, fazia as coisas sempre metódicas nos seus horários, nos seus momentos, e já Maria Antonieta, toda na sua impulsividade. Ao longo do livro, a gente vai retratar vários aspectos da vida dela. A gente, como eu disse, a gente já começa ali com o casamento, depois a gente já passa ali para a fase onde ela é Delfina, até a morte do rei, e aí quando ela assume como então rainha da França. Maria Antonieta, ela a princípio ela é muito aclamada pela população, né? A população gosta muito dela, então isso lhe sobe um pouco a cabeça, né? Ela fica com esse vislumbre de que ela é adorada. E aí o povo perde-se a esperança quando começa a passar fome, os direitos, e ali inicia-se então os primeiros princípios da Revolução Francesa, e ela acaba sendo esse bode expiatório, por ela não ter controle nenhum das coisas que ela fazia e o rei não ter controle nenhum sobre ela, para delimitar as coisas que ela fazia, né, as impulsividades que ela tinha, ela acabou sendo taxada ali de muitas coisas. Inclusive teve um caso do diamante, né, esse daí já foi mais para o final ali, esses gastos excessivos, e ali começaram a surgir até calúnias, né, como teve aquela famosa frase, né, se não tem pão, comam brioches.
o que na verdade é uma falácia a respeito de Maria Antonieta para usar como difamação. Ela foi o bode expiatório do início da Revolução Francesa, né, para incentivar, né, enquanto o povo passa fome, a rainha ali está esbanjando e fazendo dívidas com o nosso dinheiro. Bom, a princípio, Maria Antonieta, ela tem, né, esse caráter aí de nunca ler um livro, de nunca se dedicar aos estudos, mesmo tendo muita opressão pela mãe para que isso seja feito, e ela não se dedica a nada. Quando a coisa aperta, quando, né, cabeças começam a ser decepadas, ali onde ela tem que fugir, né, onde acontece ali a mudança de Versalhes, né, onde ela é obrigada a sair de Versalhes e vir realmente para Paris, para ficar ali sob a vigia, né, da França. Ela se torna ali uma prisioneira, né, ela é monitorada o tempo todo, ali que ela começa a agir, então buscar uma solução. Mas ali já se torna tarde demais. Então sua mãe, ela já havia falecido, Maria Teresa, sua família austríaca não lhe deu ajuda, né? E ali Maria Antonieta perde seus amigos, perde seus aliados e ela passa ali a viver isolada até o final, né, da sua vida ali, onde a monarquia é deposta. Ela teve ali 4 filhos durante sua vida, ela perdeu 2. A minha filha mais velha conseguiu sobreviver à Revolução Francesa, ela viveu ali sua vida completa, né, até faleceu ali realmente de velhice, embora relatos digam que ela tenha vivido ali de forma muito infeliz, e o seu filho morreu ali de forma suspeita. E o livro ele vai terminar em 1793, quando Maria Antonieta é julgada e guilhotinada, tá? A gente também passa pela fase de julgamento do rei, em janeiro de 93, e aí depois Maria Antonieta em outubro de 93, quando o livro se encerra. Ao longo deste livro a gente aprende muito sobre a visão de Maria Antonieta, a parte de amadurecimento, quando ela deixa de ser aquela pessoa mimada e ela passa a se tornar, então, de fato, uma rainha, mesmo que seja tarde demais, mas ela teve esse crescimento, ela aprendeu a valorizar algumas coisas. Então, é muito interessante de ver esse crescimento pessoal que Maria Antonieta teve. Também a gente se depara, né, quais são as companhias que Maria Antonieta teve, né, onde ela simplesmente preferiu excluir todas as pessoas que traziam algum conhecimento, alguma coisa para agregar, para pensar e refletir, e só se formou de pessoas ali fúteis, né? Pessoas que não traziam problemas para ela. E ela se cercou dessas pessoas ao longo da vida, porque eram pessoas que traziam felicidade e alegria e não traziam preocupações e coisas para se pensar. Então, ela foi muito lesionada com isso. Maria Antonieta também teve, né, o seu amante. Esse livro ele retrata muito sobre o amante de Maria Antonieta, né, o grande amor. É para perceber por algumas cartas aqui que trazem retratado essa relação entre eles. Eu achei muito bonita. Né? Ele foi mais ativo que o rei ao tentar salvá-los, né, o amante de Maria Antonieta. E tudo isso é retratado neste livro, O Retrato de uma Mulher Comum. Foi um livro muito completo, muito bem escrito, muito detalhado, uma psicanálise maravilhosa. Eu amei este livro, eu gosto muito de Freud, então eu gostei muito do que o Stefan Zweig trouxe aqui nessa obra. Recomendo. Quem gosta, né, da Revolução Francesa, quem gosta, né, explorar um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre Maria Antonieta, eu acho que vale muito a pena ler este livro. Um livro que agrega, que a gente traz conhecimento. Eu sou muito apaixonada pela história da Revolução Francesa, principalmente da Maria Antonieta. Eu achava ela um pouco injustiçada ao longo da história, e realmente ela foi. Não em todos os quesitos, mas em muitos deles ela foi injustiçada, sim. Fica aqui, então, a minha indicação, Maria Antonieta, Retrato de uma Mulher Comum. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E até a próxima!